Glória a Deus. Mais um culto no Ministério Restauração da Noiva, dia 18 de outubro. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos garante, quando nós estamos reunidos em um ou mais, no nome de Jesus, ali Ele se faz presente. Mas tem uma coisa que nós temos que entender para quando nós formos nos reunir, nós temos uma motivação para ir nos reunirmos. Cada ser humano, ele é uma pessoa que tem um direito legal de autoridade na terra. Os demônios, os espíritos que possuem as pessoas, eles querem corpos de ser humano para que eles possam realizar a obra deles, porque toda a obra administrativa, de governo da terra, ela é feita por meio do homem. Se uma nação, ela começa a fazer muita coisa diabólica, aquela nação vai começar a ter muita maldição naquela nação. Países inteiros, se nós formos olhar a história, que caíram para o lado da feitiçaria, da bruxaria, fazendo trabalho para Satanás, viraram deserto. Lugares ricos viraram pobre. Por quê? Porque Satanás pôde fazer o trabalho dele naquela nação, porque aquele povo se pendeu para o lado de Satanás. E o que nós aprendemos com isso? Quando Jesus ele falou assim, quando 2 ou 3 reuniram no meu nome, ele não estava falando ali, a questão não é a quantidade, é que se juntar um cordão de 3 dobras, não se rompe facilmente. Quantidade de pessoas é importante, porque são quantidade de pontos e de também meios ao qual Deus pode usar para fazer a sua obra, para prevalecer. Então a quantidade é importante. Você na igreja é a mesma coisa de você ter faltado no serviço, porque se você abrir tua boca e falar, Senhor, abençoa a minha cidade, se você falar, Senhor, abençoa esse irmão, se você falar, abençoa a minha autoridade, abençoa o meu patrão, abençoa o meu filho, você é mais um ponto, querido, que em vez de estar alguém com inveja, com ciúme, caluniando alguém, você é um ponto que rebate isso. É uma guerra de altares, é uma guerra espiritual, ao qual o homem tem poder nas suas palavras, e conforme o homem fala, ele libera demônios, e conforme o homem fala, ele destrói a obra do diabo e edifica o reino de Deus. É muito importante nós entendermos disso, porque maldição sem causa não prospera. Então, se nós formos na igreja, a bênção é diferente. Por quê? Porque aqui, querido, não é um concordando com uma coisa, é vários. E quanto mais pessoas concordando a respeito de um assunto, maior é, querido, o poder liberado. Por quê? Porque Deus tem uma porção sobre a tua vida. Já você tem uma porção de nascência. Quando você nasceu para ser rei e sacerdote dessa terra. O Senhor falou assim, sujeitai e dominai. Então você já nasceu com uma posição e com uma autoridade. Aí se você vai assumir ela, é outro assunto. Aí nós estamos aqui para aprender. Mas o que você tem que entender, querido, é que os espíritos malignos, eles estão liberados conforme os nossos erros, e eles estão agindo para poder as coisas não darem certo na tua vida. E vir na igreja é fundamental, é a mesma coisa de você estar na obra de Deus. Fora outro assunto que eu vejo que é importante vir na igreja, é que quando você ajuda no ministério, faz parte do ministério, a bênção que está sobre aquele ministério passa a ser tua também. Você também faz a tua parte, você abençoa o ministério. Mas, querido, funciona assim, se você estiver sobre um ataque demoníaco, os mesmos anjos, querido, que estão lutando por todos os irmãos daquele ministério, por você estar ligado àquela entidade, aqueles anjos vão te socorrer automaticamente. Isso chama-se cobertura espiritual.
Por isso que é muito importante você ver, querido, o que está sobre alguém que está te liderando. É muito importante você ver se aquela pessoa está buscando certa. E você buscando certo, querido, você não só vai ajudar quem está certo, como outros vão ter mais uma pessoa a qual eles podem confiar, que vão guiar eles no caminho certo. Por isso que nós temos que ouvir a palavra, ver os nossos erros e ir eliminando os nossos erros, para que em vez de nós sermos pessoas que vai ajudar o reino das trevas, não ajudar mais e ainda aprender a palavra de Deus para destruir as ações do reino das trevas, através de um agir poderoso de Deus, abençoando as pessoas. Por isso que Jesus, ele quer que nós não ficamos julgando ninguém, não ficamos amaldiçoando ninguém. Ele quer que nós pegamos, querido, e começamos a ser filhos de Deus. Por quê? Porque as pessoas já estão, querido, cheias de maldição. Para que nós vamos amaldiçoar? Nós temos que amar as pessoas e abençoá-las, e saber que o nosso inimigo não são seres humanos, são demônios, né, que querem usar os seres humanos. Então nós temos que orar, ajudar as pessoas a saírem das mãos do inimigo. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, você não só ganhou uma alma para ser salva, você ganhou um corpo ao qual Jesus vai poder ganhar, vai poder usar para fazer uma grande obra na terra. Quando você se consagra a Jesus, você está dando o teu corpo para Jesus fazer uma grande obra através da sua vida. Essa é a razão de nós virmos na igreja. Não tem jeito sem frequentar uma igreja, fazer parte, entende? Quando, querido, uma pessoa vai num lugar que faz coisa errada, e lá ele contribui, seja com 10 centavos, com R$1, com bastante dinheiro ou pouco, automaticamente ele compactuou com o espírito que está agindo naquele lugar. Ajudando aquele lugar, ele tem as maldições, e se for um lugar bom, ele tem as bênçãos daquele lugar. Então, se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que aprender a ser igreja, frequentar uma igreja, porque a Bíblia fala, querido, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, e a sua igreja é a noiva guerreira, é a família de Deus, amém? Na terra. E nós estamos aqui, querido, para eliminar a nossa parte humana. Hoje eu já coloquei aqui, ó, uma parte do nosso ser, porque eu quero falar, querido, sobre isso aqui hoje um pouquinho, porque o assunto é extenso, e também falar de alma, né? É bom um pastor que seja um grande neurologista, psicólogo, uma pessoa assim desse tipo. Mas eu tenho visto que eu tenho muita prática perto até dessas pessoas que estudam sobre isso, sobre o mundo espiritual. A coisa mais importante que tem, querido, é o Espírito Santo em nós, sobre nós e agindo por meio de nós. Se não for assim, não tem Deus no negócio, tá? As coisas ficam travadas, a igreja é morta, a igreja só pode ser vivificada com o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vivifica a igreja? Ele vem, querido, e ele começa a tomar nossas vidas, e o Espírito Santo começa, querido, através da tua ajuda, ele começa a fazer uma peleja dele, uma construção dele, fazendo de nós uma nova vida. Olha bem que a Bíblia fala, né? Mas todos aqueles que nele creu, Deus deu para ele o poder, esse poder é a presença do Espírito Santo, para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então quem crê no nome de Jesus, recebe o Espírito Santo. Diga comigo assim: eu vou ouvir a palavra, e o Espírito Santo vai me ajudar, que por meio da minha fé e do conhecimento da palavra, eu serei transformado em filho de Deus. Amém? Então, quem não aceita Jesus,
não é contratado de Deus para ser filho. Não está no livro da vida. Então ele pode fazer tudo para agradar a Deus, mas ele não vai ter a salvação. Assim como o empregado que não é contratado não tem direito do salário. Mas quem é, querido, que crê em Jesus, ele já está com o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque Jesus pagou pelos seus pecados. Jesus vai dar pela graça para ele todos os benefícios de filho, entende? Mesmo que ele não produza nada. Mas Deus, querido, ele contrata você para te fazer filho e te dar o poder de Deus para você ser transformado em filho. Porém, tem muitos que não levam a sério e não querem, por isso eles perdem o emprego, porque o papai contratou ele. E já viu falar que nas empresas tem um tempo de você ver se você vai servir ou não, né? Quer dizer, para ver se você vai ser aprovado para permanecer. Então, muitos crentes, querido, eles com o tempo eles desistem do caminho de Deus e com isso eles perdem a salvação, sim. Perdem a salvação, sim. Vão para o inferno? Sim. E às vezes, permanecendo na igreja, saem do caminho. E como é, pastor, que eu fico no caminho? A palavra de Deus é bem clara, querido. Não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que entender, querido, que nós temos que ser transformados em filhos. E isso aí é o esforço de cada um. Sempre a Bíblia fala, querido, que uma das coisas que você faz para você conseguir isso é se manter cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. É uma maneira de você estar atento e obedecendo a palavra. Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Aquele que nascer do Espírito, ele vai ver o reino de Deus, ele vai poder provar do reino de Deus, ele vai poder, querido, estar com o nome escrito no livro da vida, mas ele não vai poder entrar no reino se ele não nascer da água, que é o Espírito, e a palavra. Diga comigo: o Espírito Santo está comigo, está em mim, e o primeiro objetivo dele é me transformar em filho. Fala, o segundo objetivo dele é me usar como filho. Para isso ele está me preparando. Fala aí. Então agora você tem que entender que o Espírito de Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer usar a tua vida para a glória de Deus. Só que ele não vai poder fazer isso se antes ele não te preparar para isso. Glória a Deus. Então todas as coisas que estão acontecendo na tua vida estão jóia, tá top. Por quê? Porque Deus quer usar isso que está acontecendo na tua vida para você superar isso, que na hora que você superar isso, você nessa parte você vai ser um doutor de Deus para ajudar outras pessoas. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito dele é te usar para a glória dele. Então faltar na igreja é uma falta grave. Os irmãos que faltam na igreja não vão gostar disso. Mas é um pecado grave. Por quê? Porque não é o faltar em si que é pecado. Entende? Mas essa pessoa não entendeu nada do porquê vir numa igreja. E isso não entendeu, pode ser que ela não teve interesse pelo assunto ou está amando mais outras coisas do que a própria igreja. É grave, pronto, acabou. Não gostou? Come menos, mas a gente tem que falar a verdade, porque se não vir na igreja, você está deixando de cumprir várias coisas que Deus quer fazer por meio dela. Ponto, acabou. Se você gostou, filho, eu não estou aqui para ganhar membro, eu estou aqui para falar a verdade. Já passei da idade de querer ser famoso,
e de querer ver multidão enganada. Prefiro ter ninguém sem engano do que uma multidão enganada. Faltar à igreja é grave, ponto, acabou. Está negligenciando a obra de Deus, está dizendo assim, não estou nem aí com as leis espirituais que Deus estabeleceu, que é pessoas reunidas concordando e rompendo as trevas, então não está ajudando. Às vezes até os que estão aqui não entendeu ainda, por isso que não são mais usados, então faltar à igreja é grave, grave. Tanto é que o diabo usou a pandemia para poder nós não nos reunirmos, mas agora nós temos uma oportunidade e as pessoas faltam. Tem aqueles que não podem vir mesmo, porque ele comete um pecado mais grave ainda, que é desobedecer às autoridades, mas tem aqueles que poderiam ter vindo. Cada um faz sua escolha. Eu tenho que falar a verdade, porque vocês vão, querido, colher o que estão plantando. Se eu quero estar enganado, para não acontecer nada, para você ser abençoado. Mas se eu tiver certo, querido, o capeta está no couro da brecha que você der. E não vir na igreja para se reunir com os irmãos é uma brecha grave. Na hora que você precisar de um socorro dos seres angelicais, eles vão agir no mesmo ânimo em que você agiu quando estava naquele ministério ou naquela igreja. Essa é uma verdade. Eu estou falando de prática, tá? Eu tenho prática, tenho visto as histórias, 28 anos, aprendi como os demônios agem e aprendi como Deus pode agir. Já tive muita decepção de não ver o Deus agir, mas hoje eu tenho menos decepção porque eu aprendi como é que isso funciona. E vir na igreja é fundamental. Todas as pessoas têm problema na alma e eu quero falar de um deles hoje, que é muito grave, muito grave. Se você se livrar disso, você vai desembaraçar a tua vida e vai vir inteligência. Sabe, querido, quando você negligencia um só mandamento do Senhor, que é fundamental, você não tem sabedoria. A sabedoria parece que fica travada em algum lugar na tua vida, você nunca vai entender, querido, a essência das coisas. Mas quem, querido, conhece, ele tem sabedoria, ele vê lá longe. Ele começa a saber, querido, como é que as coisas são criadas e aonde vai parar. Mas tem que obedecer. Não depende de estudo, depende de obediência. Glória a Deus.